Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso primeiro vídeo de Olho na História. Isso, nós vamos falar nesse primeiro vídeo sobre a história da literatura infanto-juvenil do final do século XIX, ok? Até mais ou menos a década de... antes da década de 20, a década de 10. Sei lá, meio confuso isso, mas é isso, ok? Vamos lá. O contexto histórico primeiro. O século XIX foi o século, tá bom? Para toda a literatura significou um período de expansão de estéticas, formas e alcance do público da literatura em geral. A Revolução Industrial repercutia na organização social e nos valores da sociedade. Imersa nesse contexto, a literatura infantil amadurece, revigora-se, amplia seus aspectos, estritamente comprometidos com a pedagogia do século XVII. Então, a literatura infanto-juvenil nasceu para servir à pedagogia. Encontra espaços para interesses, como postulou Rousseau. Durante o início do século XIX, com a vinda da família real para o Brasil e o consciente impulso para as reformas e o progresso, ordem e progresso, o país começa a visualizar um sistema educacional, fator primordial para a existência de uma literatura infantil própria. Esse texto que eu tô lendo é um site da Unicamp. Beijo para vocês da Unicamp. Mandaram bem. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha no link na descrição. Embora a imprensa régia tinha sido recentemente implantada, conferisse ao Brasil uma atividade editorial, a produção de livros apresentava-se precária e esporádica. Okay? A literatura infantil caracterizava por algumas traduções, contos e aventuras fantásticas, consolidadas no século anterior, enquanto o ensino da literatura servia-se sob o espírito romântico. O que ela servia, a literatura infantil brasileira aí, nessa época? Ela servia a constituição do império, amor lá ao império e tudo mais, código criminal, que tem que ser bom, que não pode cometer crimes e tal, servia para educar. Dos evangelhos, respeite Deus, tá? Muita religiosidade. E vez por outra, um resumo da história do Brasil. Claro que sempre falando muito, assim, dos heróis brasileiros e tal, Mas o romântico ideal nacionalista iria ao longo do século XIX todo. Ele iria produzir e configurar uma literatura infantil verdadeiramente direcionada para o jovem público brasileiro, conforme multiplicavam-se as instituições educacionais e alunos. Como os portugueses que aqui ficaram começaram a ter filhos, começou a necessidade do quê? De escolas, né, gente? Antigamente, quando vieram os adultos, e daí aqui eles formaram famílias, entre aspas, né? Muito estupro, muita coisa, mas formaram-se crianças e essas crianças tinham que estudar, não é mesmo? Então, as primeiras séries graduadas de livros de leitura começam a surgir ao lado de adaptações de obras estrangeiras e da produção de jornais de caráter infanto-juvenil. Gente, eu vou falar daqui a pouco só da parte da literatura mesmo, assim. Por enquanto é um contexto histórico. O que eu queria falar para vocês é sobre alguns escritores que escreviam nessas colunas de jornais, quando não tinha livros e tudo mais, que fizeram parte dessa época. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque esses autores, eles ajudaram a formar a literatura infantil brasileira, mesmo que muito ligados à educação, fazendo livros didáticos, mas mesmo assim, eu vou citar o nome dessas pessoas.
Claro que alguns eu vou citar, eu vou ler a obras, eu vou me aprofundar mais, mas eu acho muito importante falar dessas pessoas, principalmente das mulheres. Porque, gente, a mulher só começou a votar na época do Getúlio Vargas. A mulher não votava, a mulher não tinha vida, a mulher não tinha. A mulher era um objeto, tá? Mas muitas mulheres guerreiras fizeram por onde aqui nessa época mesmo. A primeira que eu vou falar que se chama Alexina de Magalhães Pinto, uma das pioneiras nos esforços de renovação do ensino e das leituras infantis. A mineira inicia com a coletânea folclórica As Nossas Histórias, a produção de uma série de livros infantis que eram expressos, expressavam as diretrizes almejadas da época. Claro, ela, né, não fugia muito dessas questões da época que eu falei para vocês, essas questões românticas. Em 1907, As Nossas Histórias, sem data definida, Cantiga das Crianças e dos Pretos. Tá? Lembrando que o racismo tá estruturado no Brasil. A outra moça se chama, gente, que nome? Prexiliana. É esse nome. Duarte de Almeida. Nasceu em Pouso Alegre, Minas Gerais, em 1867. Prima de Júlia Adelina Lopes Vieira, importantíssimas. Após casar, muda-se para São Paulo, onde funda em 1889 a revista feminista A Mensageira. Participa da fundação da Academia Paulista de Letras em 1909, onde ocupa a cadeira número 8, escolhendo a poetisa Bárbara Eleodora, sua trisavó, como patrona. Em 1908, escreve Páginas Infantis. Outra guerreira, Zalina Rolim. Maria Zalina Rolim Xavier de Toledo nasceu em Botucatu, São Paulo, em 1869. Professora alfabetizadora, escreveu para diversas revistas femininas e jornais como A Mensageira. O Itapetiga Correio Paulista e A Província em São Paulo. Em 1897, escreveu o Livro das Crianças. Adelina Amélia Lopes Vieira nasceu em Lisboa, Portugal, em 1850. Poeta, forma-se professora pela Escola Normal do Rio de Janeiro por volta de 1870. Em 1886, ocorre a publicação de seu livro Contos Infantis, escrito com a irmã Júlia Lopes de Almeida. A Adelina e a Júlia Lopes são importantíssimas, tá? Reunindo 31 contos em versos de sua autoria. E vocês lembram que a prima delas também escrevia. Em 1899, é colaboradora de A Mensageira, revista literária dedicada à mulher brasileira, dirigida por Prexiliana Duarte de Almeida, a prima delas. No começo do século XX, escreve as peças teatrais A Virgem de Murilo, As Duas Dores. Nossa, eu não entendo minha letra, gente, mas salve Adelina, desculpa meu garrancho, que eu não consegui ler o nome da terceira peça. E traduz a comédia teatral A Terrinha, de Ernesto Hervelli. Adelina Lopes escreve a obra pioneira, junto a outros intelectuais, como Francisca Júlia e Olavo Bilac. Francisca Júlia e Olavo Bilac são os meus autores destacados desse período da poesia, ok? Genuinamente nacional. Romão Puigari. Aproveitando pesquisas feitas por vários estudiosos, revela às crianças em textos simples com muita ação, bom humor, ingenuidade e conhecimentos curiosos da flora, fauna, geografia e tradições brasileiras. Isso é interessante, né? Em 1893, Coisas Brasileiras, o livro. Em 1895, Livros de Leitura, série Pugliori Barreto. Tá? Interessante, né? Usar fauna, tudo para educar, acho bacana. Joaquim José de Menezes Vieira, fundador do colégio que tinha seu nome, é diretor nos primeiros anos da República e redigiu diversas obras didáticas. 1868, Pontos da Retórica, 1877, o livro do Nenê, 1888, o Amiguinho do Nenê, 20 contos morais, se lembrando que é sempre voltado para a educação no começo. Em 1894, Conheçamos Nossa Pátria e Conheçamos Nossa História. Então, tudo ligado àquele ideal romântico. João Kopke,
Filho de imigrantes portugueses, se dedicou ao ensino no Brasil. Advogado, trocou o direito pela pedagogia e lecionou em Campinas, São Paulo. Fundou em 1885, em São Paulo, a Escola de Neutralidade. Ele escreveu a série Rangel Pestana, fábulas, histórias de crianças e animais, história dos meninos na rua e na escola, história que a mamãe contava. Isso é pra gente entender mais ou menos como eles pensavam na época, tá? O nome desse rapaz aqui que eu vou falar é Hilário Ribeiro de Andrada e Silva. A série ilustrativa destacava-se como uma das mais populares do Brasil ao fim do século XIX. Na série estão bem caracterizados os valores da sociedade liberal, burguesa, cristã. Liberal, burguesa e cristã. Então aí você já pensa, né, que não vou falar sobre isso, mas tá, vamos lá. Você pensa sobre isso, tá? Fica assim, combinado. Que alicerçam toda a produção didática e literária da época. Então, os ideais burgueses, liberais e cristãos, eles direcionam as obras da época. Hilário foi um dos colaboradores da revista Parthenon Literário, publicado em Porto Alegre a partir de 1869. Francisco Viana, recusando a pedagogia antiga que procurava doutrinar ou transmitir conhecimentos científicos e práticos para as crianças, Francisco escolhe o processo de ensinar através de contos populares e histórias que divertissem os pequenos leitores. Então eles usavam até jornal, notícia para ensinar a ler. Não usavam livros, e ele decidiu usar os livros para ensinar a ler. Em 1900 fez leituras infantis. Felisberto de Carvalho, além de contribuir para a literatura didática, trazia como novidade inúmeras ilustrações, sendo algumas coloridas. Imagina que show na época, ilustração e colorida para as crianças. Show, hein? Felisberto mandou bem. Fausto Barreto e Carlos Delaete escreveram a antologia nacional Livros dos mais populares no início do século XX. Adotada no Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, na Escola Normal do Distrito Federal, no Colégio Militar e progressivamente na maioria dos estabelecimentos de ensinos nas principais capitais. Essa antologia foi o modelo de diversas antologias que vieram depois. O critério de organização, bem como a natureza dos textos escolhidos, são bem elucidativos dos principais objetivos e ideais que orientavam a época. Então, esse nacionalismo, os ideais burgueses, cristãos, aquela coisa. Pensa esse ranço até hoje, gente. Raciocina na estruturação aqui do nosso inconsciente coletivo, do nosso imaginário popular. Resumindo esses livros, eles tinham na época a tarefa de educativa, que em resumo era ênfase na clareza e na lógica que deveria imperar na expressão dos pensamentos, valorização do contemporâneo e ênfase ao nacional, a par da autoridade inquestionável da fonte geratriz portuguesa. Em 1895, Antologia Nacional. Arnoldo de Oliveira Barreto, presença mais decisiva na evolução do ensino primário e secundário de São Paulo. Preocupou-se desde o início de sua carreira de professor com a carência de livros destinados às crianças. Em 1895, fez a Cartilha das Mães. Em 1896, Leituras Morais. Em 1909, primeiras leituras, Cartilha Nacional e Cartilha Analítica. E por último, Abílio César Lopes. Largou a medicina para ser professor. O Barão Macaúbas empenhou-se em vasta obra educacional como pedagogo. O primeiro livro de leitura do método Abílio representa um salto para a pedagogia brasileira. Até então, se iniciava com abecedários manuscritos, papéis de cartório e toscas cartilhas. Alfabetização. Em 1859, tradução do texto 1 para ensino de francês. Em 1860, Epitome da Gramática Portuguesa. Em 1868, lançamento de uma série de livros de leitura. Primeiro, segundo e terceiro livros de leitura. Era o nome desses livros. Então, esses autores, eles ajudaram
eles não a literatura como arte, mas a introduzir a literatura no Brasil. Porque vinha muita coisa de Portugal em detrimento do que era brasileiro, né? Então não estava se tendo uma construção, estava se tateando as coisas no Brasil. Então esse primeiro vídeo é sobre esses contextos desses primeiros idealizadores da literatura, claro que voltado para a educação no Brasil. Daqui a pouco a gente continua. Mais um vídeo, hein? Até o próximo.